Boa noite, que alegria estar na sexta-feira falando sobre um tema que eu gosto bastante, TPM, e poder conversar sobre isso com o Gustavo é ótimo, porque os homens muitas das vezes não entendem esse período feminino, ele é bem delicado muitas das vezes. Algumas mulheres não apresentam sintomas nenhum ou lidam muito bem com esses sintomas, mas outras mulheres têm esse sintoma bem acentuado. Espera aí que o Gustavo está pedindo aqui. Então vamos aguardar ele entrar aqui. Oi, doutora. Oi, amor. Oi, meu amor, tudo bem? Quanto tempo? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Eu estava falando primeiro aqui que é um privilégio poder falar desse assunto com você, porque muitos homens não entendem a questão da TPM, né, desse período que a maioria das mulheres vivencia, né? Então, poder falar isso com você, que é meu parceiro, e compartilhar com outras pessoas é muito bom. Você pode escrever aí, você, o assunto para a gente fixar aqui? Bom, eu gosto sempre de uma introdução, então vou falar do ciclo menstrual, né? Que ele é dividido, pode ser dividido em quatro fases principais: fase pré-ovulatória, fase ovulatória, fase pré-menstrual e a fase menstrual. Hoje a gente vai falar sobre essa terceira fase, que é a fase pré-menstrual. Bom, e é ali onde acontece a TPM, né? Eu vou. Tá me ouvindo? Ah, posso fixar aqui? Ah, mas se eu fixar, eu não vejo mais as perguntas, né? Então não vou É, fixar. O assunto é TPM, todo mundo que está aqui já sabe disso. Eu gosto sempre de entrar com um texto ou finalizar os vídeos com um texto. Então, vou pedir licença para começar com o meu texto. Quer dizer, não é meu, é um texto que eu uso da Mandala Lunar, que é por onde eu acompanho meus ciclos. E, bom, não tem muito a ver contigo, mas é o meu lado holístico que você sabe que é o que eu gosto muito e acredito, tá bom? Então vamos lá. Quando entramos no período pré-menstrual, voltamos nossas energias cada vez mais para dentro, para o nosso interior. É um tempo de analisar, recolher, transmutar. Nossa energia física começa a diminuir e aumenta a nossa força criativa e intuitiva. O pensamento pode ficar mais difuso, dificultando planejamento e realização, e aumentando a criatividade. É um momento em que começamos a avaliar a colheita da nossa vida e das nossas relações. Não podemos achar que estamos irritadas ou loucas, calando nossas angústias com remédios. As críticas, frustrações e impaciências surgem nessa fase, e tudo bem, elas revelam aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Saber escutar e honrar esse momento pode ajudar a curar a sua relação com esse período tão desafiador para muitas mulheres. Esse é um período bom para avaliar projetos, escrever e usar a nossa sensibilidade para criar. Honre a natureza cíclica da mulher. Bom, esse é o meu lado holístico de ver a TPM e o ciclo feminino. E agora a gente vai para uma parte mais médica, né? Pela visão médica, essa parte é mais científica, tinha me fugido da palavra. E aí eu vou fazer a primeira pergunta para você nesse sentido. Bom, eu li aqui que cerca de 70 a 80% das mulheres são acometidas por alguma mudança de humor no período pré-menstrual. Bom, isso, né, prejudica a qualidade de vida, traz prejuízo social, profissional.
E tem um quadro que é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, quer dizer, fiquei com essa dúvida. O que é TPM? O que é TDPM? Existe diferença? Se existe essa diferença, quais são elas? Como é que você chega aí nesse diagnóstico? Então, primeiramente, boa noite aí a todos, né, que nos estão nos assistindo por mais um dia. E o assunto hoje, ele é muito, né? Hoje a gente está fazendo a Semana Feminina, né? Ontem falamos de menopausa e climatério. Hoje vamos falar aí da tensão pré-menstrual, que para muitos isso aí não é uma coisa aparentemente normal, mas tem muitas pessoas que sofrem muito por isso, tá? Que apresentam quadros, né, de depressão, pânico, ansiedade, agressividade, podendo vir até cometer crimes em determinadas situações, tomadas, né, por essa chuva, né, hormonal que se dá, né, no período. Né? A mulher é um ser que, ela, diferentemente dos homens, ela tem um ciclo menstrual, ela tem oscilações hormonais em todo mês, entende? Com elevações e reduções, às vezes, muitas vezes abruptas, dos hormônios, né? O que pode causar alterações importantes comportamentais, né? E caracterizando a TPM, né, pontualmente falando, né, basicamente sinais e sintomas psíquicos que podem aparecer, né, no período pré-menstrual, que ele pode se dar desde o meio do ciclo, né? Quando a mulher faz a ovulação e tem um pico hormonal, até o último dia da menstruação. Resumindo, se a mulher ela faz o pico, ela faz o pico ovulatório dela, né? No dia 15, ela pode ficar até o dia 30, né? Ou até mais 3, 4 dias após isso, com toda essa sintomatologia. A gente sabe que não é comum, né, ver pessoas que desenvolvem muito esse tempo grande de 20 dias dessa condição clínica. Entendeu? Então, normalmente, as mulheres em si, elas começam, a grande maioria, começam a apresentar sinais e sintomas entre 5 e 7 dias antes da menstruação. Algumas 3 dias vai comentar aqui na live. E aqui, respondendo a sua pergunta, né, em relação a TDPM e a TPM, a TDPM, basicamente, seria uma TPM mais agressiva, né, incapacitante. Por quê? Porque essa TDPM, né, que é esse distúrbio disfórico, né, pré-menstrual, é quando a pessoa simplesmente ela tem que ser afastada do trabalho. Ela tem sinais e sintomas marcantes que a impossibilitam de desenvolver suas funções, né, laborais no dia a dia, né, como um todo. Então, e às vezes, muitas das vezes, né, essas pacientes são submetidas ao uso de medicamentos, né? Muitas das vezes antidepressivos, ansiolíticos, né? E também a gente sabe, a gente vai falar isso, né, daqui a pouco, sobre a questão do tratamento mais natural, né, para essa condição clínica. Então, a TDPM, resumindo, né, é uma condição, é como se fosse uma TPM grave e incapacitante, onde a pessoa tem sinais clínicos importantes, psíquicos, relacionados a essa oscilação hormonal. Já a TPM em si, normal, é aquela questão, né, que a mulher também apresenta, né, sinais e sintomas físicos e psíquicos, porém, de uma forma mais branda, né? Se resumindo a um inchaço, um edema, né, uma tristeza, uma irritabilidade. Travou, travou para mim. Tá travado ainda você. Tá legal aí, pessoal? Tá legal? Então, agora parece que ficou legal. Tá bom, Gustavo? Melhorou?
Melhorou, graças a Deus. Ai, gente, não vai dar problema mais não. A Ilana tá falando aqui, eu tenho uma conhecida que tem essa TDPM. Não vai trabalhar quando menstrua. Olha que situação, né, Gustavo? Não, então, Imagina a vida profissional, a vida social, a vida pessoal dessa mulher. Isso é muito sério, gente. então é aquela questão, né? A gente vai falar também sobre sintomatologia, né, sobre isso, né, porque a gente sabe que nosso corpo ele é todo conectado, né? Todo conectado. Quando eu falo dessa conexão, eu estou falando de hormônio, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de endorfina, eu estou falando de tudo. Então, nesse ponto, né, dessas alterações aí psíquicas, provavelmente por essa, né, onda hormonal oscilante, ela influencia no sistema nervoso central na questão de alteração dos neurotransmissores, né, e também da produção de endorfinas. Então, tem pessoas que vão ter, né, um aumento, né, de alguns neurotransmissores, outras pessoas vão ter diminuição, e clinicamente essas pessoas podem apresentar sintomatologias diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que nesse período fica mais ansiosa e irritadiça, ela provavelmente pode ter uma deficiência de serotonina, né? Então, tem mulheres que nesse período, por exemplo, a libido aumenta. Tem mulheres que a libido cai, vai no pé. Entende? Então, são coisas muito variáveis. Entende? Muito variáveis, que são moduladas também por neurotransmissores. Né? A mulher, diante de um cenário desse, ela fica inchada, ela se sente retida, né? Ela parece que sente distensão abdominal, né? Pode sentir sonolência, cansaço, dificuldade de concentração, dor de cabeça. Cara, muito, a clínica é muito florida, né, para essas pacientes. E como é uma coisa de TPM, né, que as pessoas falam TPM, parece que TPM é um quadro normal, né, como se fosse uma gripezinha que você vai passar. Mas tem pessoas que sofrem todo mês, né, com essa condição. E isso é uma coisa séria porque, né, quando a gente fala de TPM, né, a gente também tem que pensar na questão do relacionamento dessa pessoa, né? Porque você imagina nós homens, né, tendo que passar por esse cenário mensalmente. Querido, só um adendo, quem passa por esse cenário mensalmente não são os homens, meu amor, são as mulheres. Não, realmente, Você vocês está passam por isso, a gente equivocado. escolhe as consequências, né? Aí o que acontece, né? Eu vou até relatar aqui, é uma coisa muito comum, eu atendo muitas pessoas com essa clínica, né? E, inclusive, já teve algumas vezes, né, dos maridos irem até o consultório me cumprimentar e me agradecer. Ele, doutor, eu não sei o que o senhor fez, mas o que o senhor fez, o senhor aí salvou meu casamento, a relação melhorou de forma absurda. Por quê? Né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso aí, imagina, né, no relacionamento, mensalmente a pessoa desenvolve uma irritabilidade extrema para com todos ao seu lado. Entende? Então você pensa nisso, né? No relacionamento, todo mês você já sabe que vai ter tumulto, que vai ter algum problema. Você está quieto, né, sentado, lendo o jornal, ela fala, o que você está fazendo? Está fazendo o quê? Por que você não está me olhando? Tem alguma coisa mais interessante aí do que eu? Aí você tá bom. Aí você vai para televisão. Aí você liga a televisão. Vem cá, cara, isso aí não acaba, não? Pô, já tá 1 hora aí no sofá. Pô, o que tu tá vendo aí, cara? Que negócio é esse? Pô, você não quer vir aqui pro quarto, não? Você não quer comer uma coisa? Ou seja, cara, a pessoa começa a espetar você. Espeta até você explodir. Né? Então, se o cara tiver o pavio curto, ele explode. Né? Então, isso precisa de tratamento. Isso precisa de tratamento. Né? Então, aqui a Paula falou que imagina os homens com essa alteração hormonal. Realmente, né? É por isso que a gente não tem. Né? É por isso que a gente não tem. Exatamente, mas Gustavo, agora falando sério, essa questão do homem não compreender muitas das vezes o ciclo, né, essa fase da mulher, me chama muita atenção, porque assim, é tão óbvio, né? A gente olha para a natureza, a lua tá aí, né, com as fases dela, e eu olho muito o ciclo, né, da mulher de acordo com essas fases da lua, né?
Então, é muito simples. Gerações muito lá atrás, elas se guiavam pela Lua para tudo, inclusive para o ciclo da mulher. E, bom, falando isso, eu penso aqui nos hormônios, né? Que são alterados. Hoje eu falei que tem uma queda hormonal e você me corrigiu dizendo que não é uma queda, né? É uma alteração. Então, você pode, assim, falar um pouquinho sobre isso, porque a menstruação é um assunto que eu gosto bastante e que, Gustavo, me causa, assim, às vezes até um certo espanto, a forma como muitas pessoas lidam com a menstruação. Eu escuto muitas mulheres falarem que não gostam de menstruar e muitas mulheres interrompem esse ciclo, né? Então, um ciclo tão importante, né, onde a gente passa por essas alterações todas que são naturais, a mulher muitas das vezes toma um hormônio para ficar ali linear e não ter nenhum sintoma, sintomas importantes que são naturais, que a gente precisa viver. Eu entendo sim que existem alterações que são muito sérias e que comprometem a vida de muitas mulheres, como você aí falou. Mas assim, eu quero que você fale um pouco sobre a menstruação, porque olha, a Flavinha está falando, eu amo menstruar. Eu também amo menstruar. Eu me sinto também mulher, é parte da natureza humana, eu considero muito importante, eu fico feliz com esse período, eu respeito esse ciclo e eu entendo também que a gente foi naturalmente, a gente foi criado com muito preconceito com a menstruação. A gente às vezes aprende que a menstruação, que o sangue é nojento, é sujo, é impuro, é feio. Então, tem meninas que começam a menstruar e elas querem logo romper com isso. Elas não querem nem saber como é. Tem pessoas que já começam menstruando e já querem parar de menstruar. Tem meninas que começam a menstruar, a mãe já leva para tomar anticoncepcional com medo que a criatura engravide. Então, isso é muito sério. Eu sei que é um assunto muito extenso, não dá para você falar sobre isso aqui profundamente, mas eu acho que um dia a gente pode fazer uma live só para tratar esse assunto. Mas eu queria que você falasse um pouco da menstruação, desse ciclo hormonal, né? Como é que ele acontece? Eu li aqui como é que funciona: FSH, LH, estrogênio, progesterona. E o que eu entendi é que vai fazendo um ciclo, assim, né, desses hormônios. Você pode falar um pouquinho sobre isso aqui pra gente? Então, posso sim. Vou tentar ser bem prático aqui e para todo mundo entender. Essa questão da menstruação, né, ela se dá, né, por um estímulo, né, lá do hipotálamo, né, que estimula a hipófise, né, a produzir, né, no caso o hipotálamo produz o GNRH, aí esse GNRH chega na hipófise e estimula o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios, eles começam a atuar pontualmente na mulher. Sendo que o FSH, né, a primeira fase, né, que é a proliferativa, né, que se dá do início, né, do primeiro dia de menstruação até mais ou menos de 12 a 15 dias, depende de cada mulher, né, que tem mulheres que ciclam a cada 28, a cada 26, a cada 30, 32. Então, vai dali até mais ou menos o meio do ciclo, um pouco antes, essa fase predominante aí estrogênica, né, que é estimulada pelo hormônio folículo estimulante. Então, esse nível hormonal ele vem subindo, vem subindo, vem subindo. Quando ele chega, né, no meio do ciclo, e o meio do ciclo quando é que é o meio do ciclo? Né? Então, vai variar. Depende se você tem um ciclo de 28, de 30, de 25, de 26. Nesse momento do pico, você tem esse pico de estrogênio, você também tem um pico de progesterona, né? Que é produzido basicamente essa progesterona pelo corpo lúteo, estimulado pelo LH lá em cima. Tá? Então, nesse momento do pico hormonal, você tem uma bombação de hormônio. Você muda a lubrificação vaginal, né? Essa lubrificação vaginal ela fica muito mais
né, ávida, né, esse muco, né, que é estimulado, né, que tem na vagina nesse momento, é um muco todo favorável à presença do espermatozoide, caso haja ali uma fecundação. Então, todo esse ambiente ele é todo propício para a reprodução, né? Então, nesse momento, você tem um pico hormonal, naturalmente, a mulher aumenta a libido, ocorre uma elevação da temperatura basal dela, ela fica com o corpo mais quente, né, porque ela está ovulando. Então, o corpo se prepara exatamente para engravidar, né, nesse momento aí da ovulação, tá? Então, assim, a mulher ovula num dia, mas o período de engravidar, isso pode se dar antes da ovulação e depois, porque o espermatozoide vive, né, dentro lá no sistema, né, genital feminino, ele passa, né, por dias lá dentro. Então, a mulher pode engravidar mesmo fora da ovulação. A partir desse momento, né, que ela faz esse pico hormonal, né, esses estímulos do estrogênio e da progesterona, eles começam, né, a montar o endométrio. O endométrio é uma parte do útero que começa a acumular sangue ali, né? Justamente para quando esse óvulo se juntar com o espermatozoide e formar o zigoto, o ovo, ele vai se nidar ali no endométrio, ou seja, ele cola e utiliza aquele sangue ali como alimento. E ali ele cresce, tá? Então, quando não há, né, a fecundação, né, não ocorre isso, esses hormônios eles começam, né, a cair, não tem a fecundação, e o que acontece? O castelinho que foi construído, né, por esse período menstrual de 28, 25 dias, o útero está cheio de sangue, né, preparado para uma nidação de um ovo zigoto ali. Quando isso não acontece, o corpo entende, ou seja, não foi dessa vez. Aí os hormônios vêm no pé, né, você cai esses hormônios e a menstruação desce na mulher. Sendo que o importante, né, nesse aspecto é que muitas pessoas associam a TPM por um déficit de estrogênio. Se você for ler, você vai ver que é déficit de estrogênio. Mas, na verdade, no meu entendimento, é déficit de progesterona. Até porque, né, a gente sabe que a progesterona é o primeiro hormônio que cai nas mulheres, né? A mulher, por volta de 30, 35 anos, já começa a ter queda de progesterona. Entende? Estrogênio, você sabe que você pode ter estrogênio na mulher, né, do ovário e também da suprarrenal através do DHEA, que é produzido lá. Entendeu? E se a mulher, né, tem uma quantidade maior de tecido adiposo, essa mulher, né, no tecido adiposo, a gente tem uma enzima chamada aromatase, que ela transforma a testosterona em estrogênio, que é o hormônio feminino, tá? E a androstenediona em estrona, tá? Então a gente sabe que isso é uma coisa que é natural, ela vai ocorrer, né? Essa aromatização, né, exacerbada. Então a mulher normalmente ela já tem um excesso de estrogênio, né? E qual é fisicamente o que a mulher apresenta? Ela apresenta inchaço, a mama dolorida, dor abdominal, ela pode ter cólica, muita cólica, ela pode ter hipermenorreia, que é o quê? Um sangramento exacerbado, né? E dor, né? Dismenorreia, que é dor, né, ao menstruar, né? Então, hipermenorreia, o excesso, dismenorreia é a dor. Então, a mulher pode apresentar uma clínica muito florida, né, sobre essa questão da menstruação no período pré-menstrual. E isso é uma coisa que é muito importante. Muitas pessoas veem isso como uma TPM. Mas não é assim, gente. Tem gente que sofre 20 dias, 15 a 20 dias por mês. Ou seja, no mês que vem você já sabe que vai ter isso. Que você vai ter isso de novo, né? Então, é algo que, cara, é algo a ser tratado. A gente não pode ignorar isso. Isso aí, a pessoa é prejudicada no seu relacionamento, né, interpessoal, né, no trabalho, né? Você imagina, né, mulheres trabalhando juntas, que o que acontece? Normalmente elas menstruam juntas, né, depois de um período. É uma coisa até engraçada. Então, você imagina 10 mulheres no mesmo ambiente na TPM. Vai ter pancadaria, facada, vai ter briga. Porque está todo mundo tomado ali de muito, né, hormônio, né, daquele balanço hormonal feminino. Então, a gente tem que entender que é uma coisa séria nesse aspecto. Então, eu entendo que a questão da TPM é uma deficiência, né, de um hormônio chamado progesterona.
né? Na presença desse hormônio, a mulher não vai ter TPM. E é um tratamento que normalmente é utilizado por alguns médicos, né? Nessa condição de tensão pré-menstrual. Aqui a minha irmã falou também sobre a questão da acne, né? A questão da acne realmente ela pode ocorrer, né? Também porque a gente sabe que a gente tem pico ali de outros hormônios, né? A Paola perguntou qual era o hormônio da libido. Eu vou dizer que, na verdade, né, você pode dizer que é o estradiol. Nesse momento, se eu tivesse que optar, eu diria que seria o estradiol, né, que seria o hormônio da libido, mas a gente sabe que também a testosterona causa, ele melhora a libido. Então, você, nesse momento desse pico hormonal, você tem, né, um montão de gente atuando ali para quê? Para fecundar. O corpo ele é preparado nesse mês para engravidar. Todo mês ele acha que a mulher vai engravidar. Então, é como meu pai me ensinou assim, né? Meu pai é médico, ele é pediatra, e eu não lembro quando ele falou isso para mim, mas eu, quando criança, né, eu te fazia algumas perguntas para meu pai. E ele dizia que a menstruação nada mais era uma festa que o teu organismo preparava para receber o neném. E quando o neném não vinha, essa festa ela desmoronava, o casteirinho se desfazia, que de fato era a menstruação. Então isso é uma coisa bem didática de você falar para você entender que esses estímulos hormonais eles vão se dar de forma mensal, né, o tempo inteiro, justamente para a reprodução. Tá? Então, eu acho que eu respondi aí a sua pergunta, né? Sim. E Gustavo, quando você fala aí da menstruação, dos ciclos e tudo mais, a gente vai entrar aqui agora nos tratamentos. Ah, eu vou fazer uma pergunta, que metáfora linda, linda mesmo. Inclusive, né, acho que os médicos poderiam usar mais metáforas até para explicar para as meninas que estão entrando nesse período, né? Para ver se muda esse conceito de menstruação ruim, porque é algo nosso, é natural, é lindo, é saudável e tem que ser tratado dessa forma. E desde cedo, na minha opinião. Tem a Ana está perguntando aqui, mesmo após os 50 anos, o que tem menos hormônio, que tenha menos hormônio, não entendi muito bem sua pergunta. Então, eu acho que ela está dizendo, eu acho que é isso, tá? Não sei se eu vou estar certo. Mas eu acho que ela está dizendo o seguinte, se uma mulher teoricamente tem 50 anos, mesmo ela tendo menos hormônio, ela vai ter TPM? Depende, se ela menstruar, ela pode ter TPM, entendeu? Até porque a progesterona já caiu lá atrás, com 35 já caiu. Se você tem 50, a certeza que eu tenho é que você tem menos progesterona ainda. Então você pode ter sintomatologia, né, de TPM mesmo com 50 anos. A idade pouco importa. O que vale é se de fato você está ciclando, né, fazendo esse ciclo menstrual, né? Aí tem aqui a professora Jaqueline, também perguntou, né? Então, Perguntou, ela falou que tem 45 anos, a TPM mudou, mas hoje ela sente enjoo, tonteira e está desmoronando a menstruar. Não, tá demorando, tá desmoronando. então, Fiquei com um castelinho na cabeça. Tá demorando a menstruar. então, no caso, né, da Jaqueline, com 45 anos, né, ela demorando a menstruar, tem que se avaliar, né, um exame de sangue para ver como estão as gonadotrofinas, né, que é o LH e o FSH. E aí se faz esse exame, né, você pergunta, vem cá, qual foi a data da sua última menstruação? Aí você fala tal dia, você vai lá no 5º dia e faz o exame de sangue para avaliar a questão do estímulo hipofisário no ovário e o ovário em si. Porque a hipófise manda o ovário produzir hormônio. Se o ovário não conseguir hormônio, não produzir, a tendência é que o hormônio hipofisário aumente, tá? Mandando o ovário produzir, o ovário não produz. Isso aí caracteriza a menopausa, né? Falência ovariana, o cansaço, ou por fim dos óvulos, né, que tinham lá, eles se esgotaram e a mulher entrou na menopausa. Então, se ela faz uma análise, né, laboratorial e clínica para você ver se, de fato, né, você pode estar entrando no climatério aí, ou menopausa. Entende? E a questão da tua sintomatologia, né, isso aí é uma coisa a se conversar. Porque enjoo, né, tonteira e tal, isso também provavelmente pode ter relação com a parte de tensão pré-menstrual hormonal. Porque a gente sabe, né, que no decorrer dos anos a gente vai tendo alteração hormonal. A pessoa tem uma clínica bem alterada nesse aspecto. Então você tem um conjunto de sinais e sintomas que todas as pessoas, mulheres, né, que passam por isso podem ter.
entendeu? Desde enjoo, náusea, vômito, dor de cabeça, dor articular, dor muscular, cansaço, fadiga, depressão, pânico, tudo, né? Não precisa ter todos os sinais e sintomas, mas apresentando alguns desses, você já indica, né, de certa forma, um tratamento. Né? Você também vai fazer uma pergunta sobre tratamento, né? Sim, eu quero entrar nessa parte dos tratamentos. E, bom, eu tinha colocado como regra para mim falar aqui só sobre os tratamentos naturais, né? Com fitoterápicos, com suplementação, com óleo essencial, enfim, terapia holística e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando aqui, Gustavo, e a gente não pode deixar de falar dos medicamentos, né? Dos remédios. Por que que a gente não pode deixar de falar? Eu lembrei de uma situação que eu vejo desde adolescente, que hoje, e você veio me confirmar hoje, dizendo-me, não, agora sexta-feira à noite é um dia santo. Mas enfim, e aí eu fiquei lembrando das minhas amigas, desde adolescentes, que não gostavam de menstruar ou que sentiam muitos sintomas da TPM e que então por isso os médicos prescreviam o tratamento com anticoncepcional oral, né? Isso eu estou falando de quando eu tinha, Gustavo, 16, 17 anos, eu lembro bem disso, né? Então lá atrás, quando a gente ainda é adolescente. E aí eu comentei isso com você e fui surpreendida com a seguinte informação: Camila, isso não é de antigamente, isso ainda acontece. Ainda existem pessoas que tratam esses sintomas com o uso de anticoncepcional. E eu fiquei chocada. Eu não acreditei. Então, assim, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, eu peço, por favor, que você comece a falar de tratamento por essa parte de medicamento e uso de anticoncepcional, infelizmente. Sim. Tá, tem algumas perguntas aí que acho que a Paola perguntou, a Daiane. Aí você vai vendo que depois eu vou responder, né? A Paola falou que nunca tomou pílula na vida dela. Isso de Então, alguma forma é bom para a saúde ovariana. Eu não preciso nem ter estudado medicina para ter certeza que sim, pá. Porque com certeza, né, Gustavo? sim, com certeza. Né? Anticoncepcional é bem complicado, né? Aí aqui, ó, a Jaqueline falou que eu descrevi todos os sinais e sintomas que ela tem. A Daiane perguntou qual seria o valor aumentado de estrona, visto que... Então, depende na mulher, para você avaliar a estrona, né? Você tem que saber que período do ciclo menstrual ela se encontra e também saber que a gente tem a 2-hidroxi, 4-hidroxi, 16-hidroxiestrona, né? Duas dessas aí responsáveis pela parte maior incidência de câncer de mama, né? Principalmente em mulheres menopausa. Então a estrona não é um hormônio, tá? É um hormônio que ele tem um limite, né? Ele é acima, ele é aumentado. Realmente, a médio e longo prazo pode não ser bom, mas também não existe nenhuma garantia de que vai acontecer alguma coisa de ruim. Tá? Mas a gente tem que avaliar a clínica com uma mudança do estilo de vida e redução do percentual de gordura, o nível de estrona tende a descer. Tá bom, Daiane? Aqui a Luana falando da questão, foi assim com 12 anos e hoje tem 38, né? Então, aí a tua pergunta agora, meu amor, vamos lá. Olha só, a questão, quando você apresenta, né, a mulher, né, ela tem acne, cólica, inchaço, dor, né, cólica e dor ao menstruar, né, e também muito sangramento, o anticoncepcional, ele é utilizado com qual objetivo? O anticoncepcional, normalmente, são dois hormônios, né? Um derivado de estrogênio, o outro de progesterona, mas são hormônios sintéticos, tá? Muito diferentes do que os hormônios que nós produzimos, né? É colocada uma quantidade de hormônio circulante no corpo, e esse hormônio circulante, né, ele chega lá na hipófise e aí passa a seguinte mensagem: olha só, hipófise, você não precisa mandar o ovário trabalhar, porque eu sou o hormônio e eu estou aqui, tá bom? Aí a hipófise fala, então beleza, hormônio, tranquilo. Vou deixar lá o ovário em paz, não vou mexer com o ovário. Está cheio de hormônio aqui,
Então, para que eu vou estimular o ovário a produzir, né? Deixa ele quieto lá, tomando água de coco na rede, né? E aí, o que acontece, né? Quando você utiliza, né, você simplesmente, né, tanto que o nome anticoncepcional oral ou contraceptivo oral, ele é contra a concepção. Então, você simplesmente não ovula, porque quando você tem hormônio, você passa a não ciclar. Você simplesmente mantém linear, né, a questão dos teus hormônios, você não ovula e passa simplesmente, né, a não ter mais sinais e sintomas de TPM. Você melhora a acne, porque o anticoncepcional, o que ele faz? Eu já falei que eu falei isso ontem, né? Vou repetir hoje. Nós temos o hormônio e a proteína que se liga ao hormônio. Todos os hormônios, né? Praticamente todos os hormônios, né, são ligados à proteína. Então imagina que o hormônio é o homem e a proteína é a mulher, tá? Imagina num cenário onde tem pouca mulher e muito homem. Então, o que o anticoncepcional faz? Ele aumenta a quantidade de proteína. Essa proteína se ligando ao hormônio, esse hormônio perde a sua função. Ele fica um hormônio que ele não é ativa, ele não é metabolicamente ativo. Quando ele se liga a uma proteína, principalmente a SHBG, que é a proteína carreadora de hormônios sexuais. E o fígado que produz essa proteína, né? E o anticoncepcional dá essa ordem. Então, quando você aumenta a quantidade de proteína, você, teoricamente, inativa esses hormônios. Consequentemente, a mulher não ovula, né? Ela tem uma menor disponibilidade hormonal, biodisponibilidade hormonal, tá? Conclusão, ela melhora a acne, ela passa a menstruar menos, ela passa a não ter cólica, o cabelo fica melhor porque você também não tem uma atuação hormonal às vezes. Ou seja, então ela aparentemente, ela fica bem. Fica bem. Ou seja, cara, melhorou minha pele, melhorou meu cabelo, eu não tenho cólica. Entendeu? Eu não tô inchado. Cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí, né, o que vale é o quê? A clínica é soberana. Se a paciente melhora, né, ela desses sinais e sintomas, obviamente que ela vai falar, cara, eu não quero passar por isso. Não quero passar. E ela opta em fazer uso de anticoncepcional. Entendeu? É uma prática que, assim, eu não vejo, né, uma prática errada, né? Eu acho que vai da experiência de cada um, né, que trabalha com isso. Tem profissionais que utilizam como o método de trabalho, tem outros que utilizam outras coisas, né, de forma adjuvante. Eu não faria isso, eu faria de uma outra forma. Perfeito? Então, isso é uma coisa que é comum, né? Você vê, eu já falei até ontem aqui que não só mulheres, né, que estão no período menstrual, né, mas também já vi mulheres, né, com mais de 50 anos em menopausa fazendo reposição hormonal com anticoncepcional, né? Já vi, né, pessoas utilizando, né, hormônios basicamente em determinado período do mês para não desenvolver essa sintomatologia exacerbada da tensão pré-menstrual, né? E além desses medicamentos, né, que são os anticoncepcionais orais, a gente também tem, né, medicamentos que são ansiolíticos, medicamentos controlados, né? Então, esses medicamentos que você utiliza, né, com ação no sistema nervoso central, não tem nenhuma ação hormonal, é basicamente aqui, né, em neurotransmissor, onde você melhora, né, a questão da quantidade de alguns neurotransmissores no cérebro, reduzindo a ansiedade. Um exemplo disso é a serotonina. Eu não vou ficar falando de nome de medicamento aqui, mas tem medicamentos que aumentam vários neurotransmissores, GABA, serotonina, dopamina. Então, você utiliza um medicamento antidepressivo, um ansiolítico, para você amenizar sinais e sintomas causados pela TPM. Perfeito? Então, é uma prática, né, vamos dizer assim, bem comum, né? Eu vejo bastante, e é o que é feito, né, por algumas pessoas, alguns colegas médicos que tratam dessa forma. Eu não vejo problema, mas eu não faço dessa forma. Gustavo, ameniza os sintomas, como você bem colocou, e rompe o ciclo da mulher, né? O que para mim assim é o pior de tudo. Romper o ciclo, você tá deixando de estar conectada e aí você perde toda a sensibilidade da mulher instintiva. Enfim, não vou começar a falar aqui, mas é muita coisa. Teve a Jaque aqui que falou, eu acho que a ginecologista passou para ela 3 meses de um medicamento que eu acho que é anticoncepcional, porque eu não entendo nada disso. E aí eu lembrei de uma frase que eu escutei de uma médica, que ela é lá de Salvador, e ela falou o seguinte, que a mulher, quando ela faz a opção de ficar
sem menstruar, né, tomando anticoncepcional de forma ininterrupta, ela funciona como uma mulher na menopausa. Não é Sim, isso? exato. É porque o que acontece? Quando você usa o anticoncepcional, você está bloqueando a liberação dos seus hormônios. Entendeu? A mulher, quando ela toma um anticoncepcional, ela toma um hormônio, tá? Para bloquear a liberação do dela e ela não ovular. Mas esses hormônios que ela toma não são hormônios fisiológicos. São hormônios sintéticos, né? Que têm uma aparência, eles são parecidos com o hormônio que você produz, mas não são iguais. E aí eu venho com o mesmo exemplo, né? Se você tem a chave do seu carro, a chave do meu carro não vai abrir a porta do seu. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um hormônio aqui e tem um receptor. É o encaixe perfeito. Entende? E esse hormônio que você utiliza, ele vai se atrelar a esse receptor, mas não de forma adequada. Perfeito? Por isso que a gente sabe, né, que mulheres que utilizam, jovens, de jovens de 25, 30, 40 anos que utilizam anticoncepcional, não é incomum você ver pacientes que têm AVC, trombose venosa profunda em membro inferior, embolia pulmonar, perfeito? Até o caso de infarto, mas é uma coisa que acontece, sim. Mas isso não vai sair no jornal nem em outro, né, meio de comunicação. Mas a gente sabe, né, de repente, alguma pessoa aí, cara, já reconheci uma amiga de uma amiga que passou por isso. Né? É uma coisa que é comum de se ver. Né? Só que isso é uma coisa que, quando a pessoa vai usar, né, ninguém vai falar isso. Né? Porque realmente é uma coisa que não é uma incidência alta, tá? Óbvio, mas acontece. Então você pode ser uma pessoa premiada, principalmente se você, né, tiver, né, maus hábitos, uma má alimentação, tiver acima do peso, né, for uma pessoa sedentária, isso aí tende a piorar, né, o cenário. Sim. Vamos agora para a parte boa do tratamento, né? A Paola até falou aqui que prescreve passiflora, probióticos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Oi? Cortou? Não, não. Você falou a questão do tratamento natural, né? Isso cortou um pouquinho aqui. Que a Paola, eu vi aqui que a Paola utiliza passiflora, né? E probióticos e melhora, com certeza, o Paola. A questão da passiflora, né, é um fitoterápico, né, que ele vai aumentar um neurotransmissor chamado GABA, né? Ácido gama-aminobutírico, tá? Que é o GABA, né? Então, esse é um neurotransmissor, né, inibitório. Amor, rapidinho, que pediram para repetir a pergunta. Na verdade, eu pedi para ele falar sobre os fitoterápicos, né, no tratamento para TPM. Foi isso. Tá, então, Xande, vamos lá. No caso aqui, a Paola, né, prescreveu a passiflora é um fitoterápico, né, que aumenta o GABA, que é um neurotransmissor, né, inibitório, ele induz ao sono, ele é ansiolítico, né, ele dá uma relaxada na pessoa, né? Então, a pessoa pode estar movida, né, por excesso de neurotransmissores excitatórios. Em uma TPM, ela pode ter uma elevação de dopamina, ela pode ter uma elevação de norepinefrina. E aí? Ela fica agitada, irritada. Então, a utilização desses fitoterápicos, no caso aí do passiflora, vai realmente equilibrar isso, tá? Mas a gente sabe, né, que tem outros fitoterápicos. A gente tem, cara, valeriana, né? Que é valeriana, passiflora. A gente pode utilizar alguns aminoácidos, né? 5-hidroxitriptofano. A gente pode utilizar o triptofano, tá? O que é o triptofano? O triptofano é um aminoácido, tá? Um aminoácido, é uma proteína, tá? Uma proteína, um aminoácido essencial. Ou seja, o seu corpo não produz esse aminoácido. Você precisa desse aminoácido de forma exógena, né? Pela alimentação ou pela reposição, tá? Então, por exemplo, alguns suplementos alimentares como o whey protein têm a presença de triptofano. Então, esse triptofano, né? Você se alimenta, né? Ele chega lá na barreira hematoencefálica, né, que é quando o sangue entra dentro do sistema nervoso central, vamos falar dessa forma. Só que esse triptofano, tá ouvindo aí? Sim. Tá ouvindo? Esse
triptofano, né, ele tem um tamanho grande para passar pela barreira hematocefálica, e aí ele se converte, né, no 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Ocorre o somatório de uma hidroxila, né? E aí ele entra dentro do sistema nervoso central, e aí ele vai se converter em serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao relaxamento, à felicidade, e também pode se converter a melatonina, que é um hormônio liberado, né, também pela pineal, que é o hormônio indutor do sono. Então, esse aminoácido, por exemplo, né, você utilizando ele de forma oral, como você quiser, numa quantidade que vai ter que depender de cada situação, você pode simplesmente fazer com que uma pessoa tenha uma melhora da ansiedade, melhora da qualidade do sono, porque tem pessoas que sofrem com insônia, né, diante desse cenário. Entendeu? Utilizando basicamente um aminoácido. Você pode também utilizar taurina, inositol, teanina, que mais? Lactium, né? Você pode utilizar o magnésio. O magnésio, você tem o magnésio em várias formas, né? Magnésio glicina, magnésio malato, aspartato, né? Que o magnésio é o quê? O magnésio, ele é hipotensor, né? Ele aumenta a GABA, né? Ele melhora, ele vasodilata, ele relaxa, ele tem uma ação relaxante no corpo, né? Seja no corpo como um todo, nos vasos, tudo isso. Então, para você ter uma noção, mulheres que, né? Isso era uma coisa que eu não sei agora, tá? Não sei agora porque isso foi na época, né? Da parte de que eu me formei, passou 3, 4 anos, a gente estuda muito isso. E a mulher em eclâmpsia, né? Que é uma hipertensão com convulsão, né? Uma gravídica, elas utilizavam sulfato de magnésio endovenoso. Eu não sei se hoje utiliza, até porque eu não sou ginecologista nem obstetra, mas era utilizado sulfato, eu acho que ainda é, sulfato de magnésio para baixar a pressão. Que a eclâmpsia, né? O pré-eclâmpsia é um quadro hipertensivo, um com convulsão e outro sem. Então você utilizava o sulfato de magnésio como um medicamento para reduzir a pressão da gestante. Ou seja, se ele é utilizado em gestantes, né, que estão ali, né, com um pico hipertensivo, você imagina, né, o quanto esse magnésio pode, né, ajudar, como a Paola falou, né, como esse magnésio pode ajudar. Né? Não só o magnésio. A gente sabe que tem vitaminas muito importantes do complexo B, né, que também tem um poder ansiolítico, né? Vitaminas que eu vou citar aqui, que são várias, né? B2, né, B3, B6, B9. Então, são várias vitaminas que podem ser utilizadas de forma adjuvante, né, ao tratamento. E é assim que normalmente eu trato, né, as pacientes. A Paula falou da questão do óleo de prímula, né? O óleo de prímula é um ômega 6, um óleo, são poliinsaturados, né? Da classe ômega 6, gama, como é que é, meu Deus do céu? É o GLA, gama linolênico, né? E podem ser utilizados sem nenhum problema, tá? E a gente normalmente utiliza esses óleos, né, esse óleo, né, poliinsaturado no período pré-menstrual, tá? Eu não vejo assim, né, via de regra, a pessoa utilizar ômega 6 de forma contínua e ininterrupta, direto, eu não acho legal, tá? Mas numa situação dessa aí, para tratar uma tensão pré-menstrual, tudo bem, ok, sem nenhum problema, tá? Mas por que o ômega 6 em excesso não é legal? Porque você já tem muito ômega 6 na tua alimentação, né? O ômega 3 é o que a gente menos come. Então a gente já tem ômega 6 pra caramba. Utilizar óleo de prímula, né? Óleo de cártamo e tal direto, né, por ano, já não é interessante. Mas essa estratégia, né, com óleo de prímula, o próprio ômega 3 também ajuda, nessas vitaminas do complexo B, fitoterápicos, aminoácidos. Cara, dá para você cuidar muito bem de qualquer paciente. Não estou dizendo aqui que você vai resolver 100% do problema, mas você consegue realmente tirar essa pessoa do fundo do poço, né, com esse tipo de conduta. Né? E a paciente agradece, e agradece muito, porque se livrar, né, de uma condição dessa, né, só de forma mais natural possível, sem utilizar, por exemplo, um contraceptivo oral, que tem mulheres que são apavoradas, e esse número de mulheres está crescendo cada vez mais, né, com medo exatamente dos anticoncepcionais. Então, no consultório, doutor, não quero, não uso, o que eu posso fazer? Né? Então, as pessoas estão cada vez mais ativas nesse aspecto de tirar fora o anticoncepcional. Até porque hoje a informação
ela tá, né, ela tá liberada. Hoje, a informação hoje busca quem quer. Qualquer pessoa que quiser se informar vai na internet. Então, cara, o leigo ele estuda ali. Daqui a pouco vai ter faculdade de medicina aí, será daqui 10 anos, vai fazer faculdade pela internet, né? Daqui a pouco, mas até isso. Isso já está acontecendo, né? Exatamente. De passagem. A Flavinha falou aqui que gosta muito do ácido gama-linolênico. É isso? Acho que é, no período Exatamente, é o pré-menstrual. óleo de prímula, é o óleo de prímula, né? Que a gente falou Ah, é a agora. mesma coisa. Ah, tá. Isso. Então, Gustavo, você até adiantou, né, os fitoterápicos e também sobre os suplementos que são bacanas aí para usar para melhorar os sintomas dessas mulheres. Tem também óleos essenciais, mas a gente não vai entrar nesse tema. A gente vai buscar uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto para poder nos orientar aqui no próximo dia. Mas a gente agora, eu deixei por último, faltando 10 minutos, para a gente falar da parte mais importante disso tudo, que é a nossa alimentação e as nossas escolhas no nosso estilo de vida. Então, esse é um assunto que você domina 100% e ele é muito importante, né? Vamos falar aqui dos nossos hábitos saudáveis e da nossa boa alimentação. Exatamente, assim, a gente sabe, né, o quanto hoje a alimentação, eu acho que já tem evidências aí a dar com pau sobre a questão do quanto de benefício a alimentação pode trazer para as pessoas. Tá? Então, uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma outra pessoa que tem uma alimentação ruim, vamos colocar dessa forma, essa pessoa com alimentação pior, certamente ela vai ter uma TPM muito pior. Ou seja, todos os sinais e sintomas de qualquer patologia clínica ou condição, elas vão ser agudizadas por hábitos alimentares ruins. Perfeito? Hipócrates já falava, que é o pai da medicina, né? Faça do seu alimento o seu remédio. Tá? Então, isso é algo que já vem lá dos primórdios, gente. A gente não está falando de nenhuma surpresa aqui para ninguém. Ninguém está falando aqui surpresa. A gente está simplesmente colocando algo que é real. A gente hoje tem acesso à alimentação hoje. A alimentação boa, né? A alimentação boa hoje ela é mais cara. O mais gostoso é mais barato. O bom que eu digo na qualidade, mas o mais gostoso é muito mais barato, né? E a gente sabe, a gente falou uma vez aqui numa live, né, sobre a questão, né, do glutamato monossódico, né, que é uma substância que está presente em todos os alimentos saborosos. Batatas fritas, né, esses snacks, tudo isso. Então, isso, né, essa substância química, ela nas pessoas ela vai trazer o quê? Né, um quadro de desequilíbrio, né, da leptina. Né? A leptina é uma substância, uma citocina produzida pelo adipócito, e quando você ingere muito esse glutamato monossódico, você simplesmente, o seu corpo não consegue identificar a presença de leptina e você se descontrola na alimentação. Então, é algo que isso é que tem que ser mudado. Né? E quando a gente fala de alimentação pontual, qual seria o alimento pior aí? O carboidrato. Os carboidratos vazios, carboidratos brancos, carboidratos simples. Esses são os maiores inimigos, porque ele vai liberar insulina. Insulina é um hormônio anabolizante. Ele vai inflar o adipócito, ele vai reter sódio, né? Porque quando você come carboidrato, ele vem com sódio. Tem insulina, tem sódio. Então, todos esses sinais e sintomas, né, de inchaço, edema, dor, ele é aumentado por isso. Então, quem quiser fazer uma experiência, faça uma alimentação razoavelmente boa no seu período pré-menstrual e avalie e compara com o mês seguinte ou o mês anterior. Porque certamente você vai ter uma melhora, né? Eu não sei de quanto, se 10, 15, 30 ou 50%, mas certamente você vai ter. Então, na parte da alimentação, gente, é aquela coisa que fica até repetitiva. Né? Mas não adianta, a gente é o retrato do nosso prato. Você pede para um cara montar um prato na sua frente, olha o prato que ele está comendo, você já sabe porque ele vai morrer, cara. Chega até a ser engraçado, mas é verdade. A Paola falou de comida de verdade e eu fiquei pensando aqui que tem a questão da compulsão, né, Gustavo? Tem.
E é nessa hora, eu, por exemplo, fico assim, com uma avidez por café. Eu já sou, né, viciada em café, mas nesse período pré-menstrual eu tenho muito mais vontade do café. E, bom, eu acho que não é tão bom assim, a cafeína não é tão boa nessa hora, mas eu respeito também o meu organismo que pede mais café nesse momento. Mas tem a questão do chocolate, né? Que muitas pessoas sentem mais vontade de comer chocolate. Acho que tem a ver aí com a serotonina e uma série Isso, de... você matou Pois é. exatamente. Porque o E, chocolate e banana, por exemplo, são alimentos que estimulam a produção de serotonina porque lhe dão prazer. Então, tudo que você coloca na boca que dá prazer, você estimula a produção de serotonina. E normalmente a gente tem isso no doce, né? No doce, no chocolate, principalmente, né? E tem vários tipos de chocolate, até chocolate bom, né? 70% amargo, né? 5 minutos. Que a gente sabe que a gente vai melhorar essa serotonina e baixar a ansiedade. O problema é que você paga um preço muito alto, né, comendo muito chocolate, porque essa duração desse efeito ansiolítico do chocolate, ele dura muito pouco. Então, você vai ter que comer umas 5 barras para ficar sem ansiedade o dia inteiro e ganhar 2.000 calorias. Sim. Obrigada, amor. A gente tem menos de 5 minutos. Você pediu para parar com 5. Eu tenho uma dificuldade de parar, né? De Não, falar. Então, gente, a gente fazer aqui essas considerações finais. A gente amanhã vai fazer uma nova live amanhã sobre atividade física e emagrecimento, tá? Qual é a melhor atividade física para emagrecer, tá? Isso aí não é uma regra, não é uma receita de bolo e eu sou um cara bem pontual nisso. Eu quero falar só o que emagrece, mas se você depende da sua composição corporal. Então, assim, a gente vai falar disso amanhã. Eu vou estar aqui amanhã com o Hermes, né? Convidei ele em cima da hora. Queria que ele tivesse. Então, a gente vai estar aqui 9 horas falando sobre isso, sobre treinamento, falando sobre a parte hormonal e tudo mais. Perfeito? Gente, a gente está com um canal, né, no YouTube. A gente está fazendo todas as lives. Agora a gente está massificando isso. E gostaríamos que vocês seguissem a gente lá no canal do YouTube, no Instagram. Tá? No YouTube, nós temos 4 canais, porque foram feitos anteriormente e nós estamos buscando uma forma de eliminá-los. O nosso canal lá é NutroHealth, junto, saúde, emagrecimento e performance. Então segue a gente lá, chama o seu amigo para você ver a nossa live amanhã, para ver as lives que nós fizemos. Todas as lives estão lá. Então, para quem quiser ver, tá? Obrigado aí, Daiane. Quem quiser ver essas lives, estão todas no site da NutroHealth, né? nutrohealth.com.br, estão no YouTube e tem até no Instagram também algumas coisas relacionadas a isso. Tá? Então, gente, eu agradeço muito aí a vocês, né, a paciência, a essa hora que vocês determinaram aí, que vocês deram do seu dia pra gente. A gente fica muito feliz aí em estar podendo trocar com vocês. E a gente vai querer agora também, né, a partir de amanhã, que sejam sugeridos aí alguns títulos de live, né? A gente já tem pré-agendado uma live aí até o final de maio, mas a gente já está começando a mexer com o mês de junho. Então, a gente quer assuntos para a gente explorar. Tá? Se eu dominar o assunto, certamente eu vou estar explanando aqui para todos. Tá bom, Se pessoal? não dominar, a gente chama alguém que domine também para falar, compartilhar aqui com a gente, né? Com certeza. Amanhã, 11 da manhã, também tem treino com a Aninha Personal e vai ser bem legal. Às 11 horas aqui também no Instagram da NutroHealth. Enquanto a gente fez essa live, Gustavo, eu escutei gritarem tanto aqui o nome do nosso presidente. Não sei o que está acontecendo, mas eu quis falar sobre isso porque a gente estava aqui no nosso mundo das lives falando sobre TPM, falando sobre saúde da mulher, falando sobre qualidade de vida, sobre alimentação. Estou achando tão bom estar fora dali da televisão. Então, obrigada, gente, por estarem aqui com a gente esse tempo todo, compartilhando. E é isso aí, viu? Vamos aguentar, estamos todos juntos. Eu tenho certeza que existe um propósito para todas as coisas e esse tempo vai passar e a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Um beijo, boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana, gente. Tchau, tchau.